Shalom, queridos, glória a Deus, graça e paz. Olha aí, vamos começar agora mais uma etapa dos nossos estudos e leitura da Palavra de Deus. Nesse 1º de outubro, entramos assim pelo 5º mês consecutivo de estudos da Palavra. Projeto este iniciado no dia 1º de junho de 2018. E vai até 31 de maio de 2019. Fica ligado, porque serão as 3 novas leituras, novos livros que vamos começar a estudar. Vamos começar a estudar hoje o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, o livro que escreve todo o seu contexto, aponta para a realidade da qual estamos vivendo, onde muitas coisas serão reveladas pelo poder da Palavra de Deus. Amém, queridos? Muito feliz porque agora estamos buscando recuperar todo o tempo perdido. Ainda faltam alguns dias, mas pode ficar ligado e com certeza que nós vamos atualizar os nossos estudos para que todos os dias o estudo corresponda ao dia do qual você que nos acompanha esteja estudando. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Fica aí. Ok, glória a Deus. Vamos lá, queridos, dar continuidade ao nosso estudo. Vamos agora, abra aí a sua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo 9 e 10. E dessa forma nós concluiremos hoje o estudo do livro de Esdras, para depois passar para o próximo livro aí, o livro de Neemias. Glória a Deus. Olha o que diz o texto de Esdras no capítulo 9. E acabadas estas coisas, os príncipes se achegaram a mim, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se apartaram dos povos destas terras, dos cananeus, dos heteus, ferezeus, jebuseus, amonitas e moabitas, egípcios e amorreus, fazendo conforme as suas abominações, porque tiraram das suas filhas para si e para os seus filhos, e a linhagem santa se mesclou com os povos das terras, e a mão dos príncipes e dos governadores foi a primeira nesta prevaricação. O que ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei dos cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. E se ajuntaram então a mim todos os temerosos das palavras do Deus de Israel, por causa da prevaricação dos do cativeiro. Mas eu estive assentado atônito até ao sacrifício da tarde. E ao sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, e tendo rasgado as minhas vestes e o meu manto, prostrei-me de joelhos, e estendi minhas mãos ao Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, confuso e com vergonha estou para levantar, ó meu Deus, o meu rosto a ti, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e os nossos delitos cresceram até o céu. Desde os dias de nossos pais até este dia de hoje, estamos em grande culpa. E por nossas iniquidades nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues nas mãos dos reis da terra, à espada, ao cativeiro e ao roubo, à confusão de rosto, como hoje em dia se tem visto. E agora, como por um breve momento foi manifesta a misericórdia do Senhor nosso Deus,
para fazer que ficasse um remanescente livre e para nos dar uma estaca no lugar do seu santuário, a fim de iluminar os nossos olhos, ó nosso Deus, e nos dar um pouco de vida em meio à nossa servidão. Porque servos somos, mas em nossa servidão não nos desamparou nosso Deus. Antes, inclinou sobre nós a sua misericórdia diante dos reis da Pérsia, para que nos deste vida para levantarmos a casa do nosso Deus, e para fazer restaurar os seus assolamentos, e para nos dar um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Mas agora o que diremos ao nosso Deus depois disto? Porque nós deixamos os teus mandamentos, os quais prescreveste pelo ministério de teus servos os profetas, dizendo: a terra a qual entrais para possuí-la, terra imunda é, por causa da imundície dos povos daquelas terras, pelas abominações com que a encheram de um extremo ao outro com a sua imundície. Agora, pois, não dareis as vossas filhas aos filhos deles, nem as suas filhas tomarão para os seus filhos, nem procurareis a sua paz, nem o seu bem para sempre, para que sejais fortes e comais o bem da terra, e a deixeis por herdade aos seus filhos para sempre. Mas depois de tudo que nos sobreveio, por causa das nossas más obras e por causa do nosso grande delito, já que tu, ó nosso Deus, impediste que fôssemos oprimidos debaixo das nossas iniquidades, e nos deste ainda um remanescente como este, temos que voltar a infringir os seus mandamentos e a aparentar-nos com os povos que praticam estas abominações? Difícil, né? Que dureza! Não te zangarias tu para conosco até nos consumir, até que destruísses a todos sem que ficasse remanescente nem quem escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, tu és justo, pois permitiste que um grupo de nós pudesse se salvar, como neste dia se vê. Eis que aqui estamos diante de ti em nossos delitos, pois não há quem possa estar em pé diante de ti por causa disto. Agora vamos ao capítulo 10. E orando Esdras e confessando, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele uma multidão muito grande de Israel, de homens e mulheres e crianças, e o povo chorava com grande pranto. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós transgredimos contra o nosso Deus, pois tomamos mulheres estrangeiras dos povos da terra, mas há ainda esperança para Israel no tocante a isto. Agora, pois, façamos pacto com o nosso Deus e os nascidos delas, as crianças, segundo o conselho do Senhor e dos que temem o mandamento do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Te levanta, pois, porque a ti pertence esse assunto, e nós estaremos contigo. Te esforça e faça a obra. Então se levantou Esdras e ajuramentou aos príncipes dos sacerdotes e dos levitas, e a todo Israel, de que seria feito conforme a isto, e eles juraram. Levantou-se então Esdras de diante da casa de Deus, e se foi à câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e quando chegou lá não comeu pão, nem bebeu água, porque se entristeceu sobre a transgressão do exílio.
E fizeram passar pregão por todo Judá e por Jerusalém a todos os filhos do cativeiro que se ajuntassem em Jerusalém, e que o que não viesse dentro de 3 dias, conforme o acordo dos príncipes e dos anciãos, perdesse todos os seus bens, e seria ele afastado da companhia dos do cativeiro. Assim todos os homens de Judá e de Benjamim se reuniram em Jerusalém dentro de 3 dias, aos 20 do mês, o qual era o 9º mês, e se assentou todo o povo na praça da casa de Deus, tremendo por motivo daquele assunto e por causa das fortes chuvas. E se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: Vós transgredistes, porquanto tomastes para vós mulheres estranhas, acrescentando assim o pecado sobre Israel. Agora, pois, confessai ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, e vos aparteis dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. E respondeu todo aquele povo, e disseram em alta voz: Assim se faça conforme as tuas palavras faremos. Mas o povo é muito, e o tempo muito chuvoso, e não podemos estar aqui fora, e nem a obra de um dia nem de 2, porque somos muitos os que prevaricamos neste assunto. Estejam agora os nossos príncipes sobre os de toda a congregação, e todos aqueles que em nossas cidades tiveram tomado mulheres estrangeiras, venham em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada cidade e os juízos delas, até que separaremos de nós o furor da ira do nosso Deus sobre isto. E se opuseram sobre este assunto somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tiquva, e Mesulão e Sabetai, o levita, ajudaram-lhes. E fizeram assim os que voltaram do exílio, e foram apontados Esdras, o sacerdote, e os homens chefes das famílias, na casa de seus pais. Todos eles, pelos seus nomes, assentaram-se no 1º dia do 10º mês para inquirirem sobre este assunto. E acabaram de tratar o assunto com todos aqueles que tinham tomado mulheres estrangeiras no 1º dia do 1º mês. E dos filhos dos sacerdotes que tinham tomado mulheres estrangeiras, foram achados estes: dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos Maasaías, e Eliezer, Jaribe e Gedalias. E deram as suas mãos com promessa de despedirem as suas mulheres, e considerando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho por seu delito. E dos filhos de Imer, Hanani e Zebadias, dos filhos de Arim, Maazéias e Elias e Semaías, e Jeiel e Uzias, dos filhos de Pazu, Elionai, Maazéias, Ismael, Netanael, Josabade e Eleasa, também dos levitas, Josabade, Simei, Quelaías, este é Quelita, Petaías, Judá e Eliezer, dos cantores Eliasibe, dos porteiros Salum e Telém e Uri, além de Israel, dos filhos de Parós, Ramias e Gesias, Malquias e Miamim e Eleazar, e Malquias e Benaia, dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel e Abdi, Jeremote e Elias, dos filhos de Zatu, Elionai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabate e Aziza, dos filhos de Bebai, Joanã, Hananias, Zebai e Atlai, dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaía, Jazube, Seal e Jeremote, dos filhos de Paate Moabe, Adna e Quelau, Benaia, Mazéias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés, dos filhos de Arim, Eliezer, Josias, Malquias, Semaías e Simeão, Benjamim, Maluque, Semarias, dos filhos de Rassum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei, dos filhos de Bani, Madai, Anrão e Uel, Benaia, Bedias, Quelui, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matinai, Jaazai, e Bani, e
Bunuí, Simei, Selemias, Natã e Adaías, Magnadibai, Sazai, Sarai, Azareel, Selemias e Semarias, Salum, Amarias e José, e dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos estes tinham tomado mulheres estrangeiras, e havia mulheres deles que tinham procriado filhos. Aleluias, glória a Deus. Isso, queridos, foi depois do povo ter voltado do cativeiro babilônico. Eles misturaram com outros povos, outras nações, aquilo que era proibido na lei por Deus, que não se misturassem com outros povos. Por isso, eles, para cumprir a lei, tiveram que tirar as suas mulheres do meio do arraial. Às vezes, nós não costumamos querer entender, mas é preciso compreender uma coisa: todos eles sabiam que não podiam fazer o que fizeram. Por isso estavam pagando o preço, estavam sofrendo, sendo castigados por desobediência. Não importa se a intenção é boa, não importa se já foi feito, se está errado, é preciso consertar. Deus não muda e nele não há sombra nem variação. Nele não há como você tentar dar um jeitinho como nós aqui costumamos entender. Não funciona assim no reino de Deus. Daí a importância de você conhecer essa palavra, estudar essa palavra, aprender dessa palavra, para não cometer equívocos nem erros que possam te custar muito caro. Glória a Deus, queridos. Fica ligado, Deus te abençoe. Vem aí a terceira leitura deste dia. Aleluias.